Muito bom dia, graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e nesta sexta-feira eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Quero compartilhar um texto lá do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no seu capítulo 12, no versículo de número 20. Vamos iniciar essa perícope. Assim está escrito: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, porém, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a eternidade. Irmãos, os grandes feitos do Senhor Jesus certamente impactam muito as nossas vidas. Tudo aquilo que a Bíblia traz como ensinamento do que Jesus fez são atos maravilhosos. Mas os ensinamentos, as suas pregações mexem muito comigo, mexem muito com o meu coração. Este momento aqui, Jesus estava falando sobre a sua partida, sobre o término do seu ministério aqui nessa terra, falando ali para aqueles da cultura grega, os helenistas, aqueles que eram motivados e dirigidos pelas grandes filosofias, os grandes filósofos gregos. E nesse momento, quando eles clamam por ver Jesus, Jesus entende que estaria chegando o fim do seu ministério terreno aqui. Eu acho maravilhoso que ele fala que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Só que logo na sequência, ele traz um ensinamento que aplica-se tanto para a vida dele quanto para as nossas vidas. Ele diz que se a semente ela não cair na terra e não morrer, se ela não deixar de existir da sua forma natural, de como ela existiu até ali naquele momento, o propósito pelo qual ela foi formado não vai, de alguma forma, ter sequência. Ele vai ser paralisado ali. E na sequência ele traz uma frase que é muito impactante. Ele diz que aquele que não perder a sua vida também não poderá acessar o propósito pelo qual ele foi formado. Veja só que importante isso, irmãos. Em um momento, em um tempo que nós vivemos, onde queremos absorver, reter, ganhar, ter tantas coisas, e até mesmo as pregações empurrando, por muitas vezes, as nossas vidas para esses destinos, para esses lugares. O barulho aí, estamos aqui na casa da minha sogra hoje, aqui visitando eles no pós-natal. Esses ensinamentos que nos empurram a ter, a crescer, a obter, a nos enchermos das coisas deste mundo, até mesmo que por vezes não são nem somente físicas, mas por vezes situações, questões intelectuais e tudo mais. E Jesus ele vem para quebrar esse paradigma, ele vem para inverter esta pirâmide e formar aquilo que verdadeiramente deveria ser um norteador, um balizador das nossas vidas, dizendo que chegaria um momento das nossas vidas, se nós quiséssemos realmente viver o propósito pleno qual o Senhor Jesus havia designado sobre nós, nós deveríamos aprender a nos despir desta casca que nos trouxe até esse dia de hoje. Então o convite, meus irmãos, é assim como esta semente de trigo aqui que ele está falando, que se ela não cair na terra e não morrer, ficará só ela mesma, ficará da mesma forma como eu e você chegamos até aqui. Mas se de alguma forma nós nos permitirmos a sair dessa casca que nos trouxe até aqui, sair dessa casca que nos vestiu, para realmente nós tomarmos a forma com a qual o Senhor, assim, ele nos formou para viver aqui nessa terra e assim para toda a eternidade, como ele diz aqui no versículo seguinte, nós realmente alinharemos a nossa vida com os planos e propósitos eternos e passaremos a viver no centro, no eixo do propósito motriz qual o Senhor Deus assim nos formou. Então o convite de hoje, nesse dia pós-Natal, não é você somente receber tudo aquilo que você tem como direito, né? Quantos sonhos, quantos planos, quantas promessas a gente faz nessa época de final de ano aqui. E o convite que eu tenho para fazer a você é para nós nos despirmos das cascas que nos trouxeram até aqui. Nos despirmos, por muitas vezes, até de alguns planos, sonhos, desejos que tínhamos aqui, que por vezes não fazem sentido se compararmos a vida qual o Senhor ele tem preparado para nós. Eu não estou falando aqui que você não deve realizar, eu estou falando aqui que nós precisamos aprender a nos despir das coisas que de alguma forma estão nos afastando, estão nos privando de viver o propósito pelo qual assim o Senhor nos formou. Eu preciso lembrar você aqui também que tudo que se trata de sonho terreno, físico e passageiro aqui, ele é um subproduto de um relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz que as bênçãos aqui mesmo, aqui nessa terra, elas são fruto da obediência. Então, quando nós olhamos para aquilo que queremos ter, viver ou fazer aqui nessa terra, ela é um subproduto daquilo que de alguma forma o Senhor Deus ele gera sobre as nossas vidas. Então, no dia de hoje, o convite é que nós nos despamos das cascas que por muitas vezes precisamos sim para chegar até aqui, mas aqui para frente talvez elas não sejam mais necessárias na minha e nem na sua vida. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer. Muito obrigado, Pai, porque assim o Senhor nos ensinou algo muito precioso aqui nessa manhã. Falamos aqui sobre nos despirmos daquilo que fomos até o dia de hoje ou até o dia de ontem, Pai. Nesta manhã nós queremos assim fazer. Nós queremos nos desvincular, nos desvencilhar dessas cascas que trouxemos até aqui até hoje, Pai amado, para que possamos viver, brotar ou desabrochar, sei lá como usar o termo aqui, Senhor, mas diante daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Jesus aqui nos ensinou nessa manhã que seria necessário até mesmo nós pensarmos em perder a nossa própria vida, não como morte física, Senhor, mas nós queremos perder tudo aquilo que de alguma forma nos afastou, tem nos afastado do teu propósito, dos teus planos, do teu sonho. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor e que esse espírito ainda do Natal, ainda esses sentimentos positivos que estão aí provavelmente no seu coração, eles continuem fazendo sentido. Ontem falamos sobre a transformação que o Natal faz nas nossas vidas, ou melhor, deveria fazer, o que nasce junto com Jesus nas nossas vidas, e hoje nós estamos falando de deixarmos coisas para trás. Eu não tenho nenhuma programação quando eu gravo os vídeos, são todos os dias, toda manhã, eu oro ao Senhor e medito aqui nas Escrituras, Ele me entrega algo. Eu estou percebendo que Ele está fazendo uma construção para que possamos viver algo novo ainda neste fim de ano. Que Deus abençoe sua vida.